Muito bem, no nosso giro de notícias, então, a gente começa com o seguinte: se a gente falava da Europa, a gente vai para a República Tcheca. O presidente do país, o Petr Pavel, nomeou hoje o Andrej Babis, líder do partido de direita ANO, como primeiro-ministro, depois da sua vitória nas eleições parlamentares de outubro. Babis, de 71 anos, voltará ao poder em 15 de dezembro, quando seu gabinete for oficializado, substituindo o governo pró-Ucrânia de centro-direita que havia anteriormente. A coalizão vai incluir também aí outros partidos, incluindo um de uma direita pró-Rússia, ali na República Tcheca. Coisa interessante para a gente desdobrar também como vai ser a postura da União Europeia seguindo adiante. Até caiu como uma luva depois da matéria anterior para a gente conseguir desdobrar isso aí. O novo premier prometeu reduzir o apoio militar à Ucrânia e criticou as políticas da União Europeia, dizendo que Bruxelas gasta demais e arrecada de menos. Partindo para uma coisa que tem até a ver com o outro lado do conflito, pelo menos 6 dos principais fabricantes de armas indianos realizaram reuniões extraordinárias na Rússia para discutir possíveis joint ventures, segundo a agência Reuters. Executivos dessas empresas participaram dos encontros em Moscou, realizados nos dias 29 e 30 de outubro, durante a primeira visita de líderes do setor de defesa da Índia à Rússia desde a invasão da Ucrânia em 2022. Pessoal, o tamanho dessa notícia é imenso. Vale a pena a gente acrescentar que, anteriormente, a Índia já havia importado munições antiaéreas da Rússia, até arriscando sanção americana, tá? E depois tem também já uma joint venture para desenvolver um sistema de defesa antiaéreo, um sistema de mísseis, o BrahMos, que até um nome que tem a ver com os Brahmanes, com as castas indianas. Sistema de defesa BrahMos. Agora, então, a Índia se movimentando para fazer isso é uma medida que muda um pouco o movimento das peças no tabuleiro. Vamos lembrar que Trump colocou sobre a Índia, assim como sobre o Brasil, algumas das tarifas mais altas do mundo. O motivo com a Índia foi a questão das triangulações, aonde o petróleo russo ia para a Índia e ia dali para a Europa. Trump queria evitar isso, e ainda a questão da possibilidade de apoio logístico ou militar indireto da Índia para a Rússia. A notícia segue dizendo o seguinte: as conversas que antecederam a visita do presidente Vladimir Putin à Índia trataram da produção conjunta de armamentos e peças de reposição e da possibilidade de instalar fábricas russas em território indiano. Uma possibilidade aí que seria incendiária em termos da forma como o tabuleiro vai ser na geopolítica da Ásia. Seguindo, a China informou hoje que realizou junto com a Rússia a 10ª Patrulha Aérea Estratégica Conjunta sobre o Mar da China Oriental e o Pacífico Ocidental. Exercícios militares conjuntos, então, entre China e Rússia. O Ministério da Defesa chinês disse que a operação integra o Plano Anual de Cooperação entre os dois países. Esse anúncio veio horas depois de a Coreia do Sul enviar caças para monitorar aeronaves chinesas e russas que atravessaram a zona de defesa aérea. Pessoal, essas duas últimas notícias que a gente passou, questão da Índia e a Rússia terem joint ventures de defesa, depois esses exercícios militares sendo anunciados, compõem um quebra-cabeça aí que até depois vamos ver se a gente chama a Manu de volta, chama mais gente para fazer análise a respeito do assunto, possivelmente amanhã, tá? Isso aí é coisa importante. Essa manobra acontece, bem notado aqui na matéria, em meio à escalada de tensão no leste da Ásia. Lembrando, a gente lembra que o Japão, então, estava denunciando que centenas de barcos da guarda costeira chinesa estavam circulando algumas das suas ilhas e tem, claro, todo o atrito. Dia sim, dia não, ou dia sim, dia também, ultimamente, tem declaração entre Japão e China a respeito de uma escalada. Depois a gente vem para o Brasil. O senador Flávio Bolsonaro afirmou ontem, melhor dizendo que ontem, semana está passando tão rápido, na segunda-feira, que a candidatura à presidência em 2026 é irreversível. Isso vem de uma entrevista recentemente publicada, hoje foi capa da Folha de São Paulo, um dia depois de ter dito que poderia desistir da disputa por um preço. Falou na Record, depois falou em entrevista à Folha também a respeito do assunto. E encerrando em Honduras, porque a gente está cobrindo isso, uma eleição que tem um quê, tem um sabor a mais, porque pode moldar algumas das outras eleições, ou pelo menos, aí forcei a mão, mas que pode dar um precedente para análise de outras eleições que vão vir adiante. É talvez a eleição na qual Trump mais se envolveu desde que ele veio para a presidência e, claro, teve também apoiando um candidato ou outro em muitas. Mas agora essa tem à tona o seguinte: isso aí foi faz 2 domingos, e a eleição presidencial em Honduras agora que está quase finalizando a contagem dos votos. São mais de 99% dos votos contados e o conservador Nasri Asfura, do Partido Nacional, o aliado de Trump, o candidato de Trump, está liderando com 40,53% dos votos. O Salvador Nasrallah, do Partido Liberal, também direitista, aparece atrás com 39,16%. Nasrallah acusou que houve fraude e o partido governista, o Libre, pediu anulação do voto, chegou até a convocar protesto, tá? Ele era atualmente o partido governante com a Xiomara Castro,
O Libre é até um dos partidos pertencentes ao famigerado Foro de São Paulo, fundado por Lula e Fidel Castro lá atrás, em 1990. E é um partido que tem uma articulação com uma série de partidos radicais pela América Latina. A vitória da Xiomara Castro ali foi parte da onda esquerdista que passou pelo continente lá atrás, entre 2021 e 2022, num momento onde, do Canadá até ali a Patagônia, tinha o quê? 2 a 4 governos que não eram de esquerda. Ela foi uma peça naquilo lá atrás, agora parece que tem uma reversão. Interessante que a rejeição deixa o Partido Livre, então o partido dela, com uma porção ínfima dos votos. Se tudo for confirmado, então, e conseguirem elucidar essas acusações, a Asfura deve assumir com um Congresso dominado também, ou melhor dizendo, com um Congresso dominado por forças à esquerda. Certo? Fica então o registro aí a respeito de Honduras. A gente deve saber amanhã quem acaba ganhando por ali. País na América Central, onde a intervenção americana não seria uma novidade, mas a gente aguarda para ver o que as investigações por ali revelam. Claro, também tem a própria luta política do país. Esperançosamente a gente vai com o tempo cobrir isso com mais nuance nos programas adiante.